Aqui estou eu de novo para trazer uma notícia importante. Não deu nem tempo de eu terminar o que tinha começado, vasculhando a vida de uma cobertura espiritual do pastor Flávio Amaral. Para quem não sabe de quem se trata, a pastora Renata Vieira. Há alguns comentários que ela estava até ajudando financeiramente, enfim, ia rolar até um documentário, mas entrou água na parada, meus amigos. Olha só o comunicado que ela enviou, inclusive já deve ter saído lá no Fuxico Gospel, que diz assim, ó: comunicado público, pastora Renata, tá? Viemos por meio desta informar-vos que a partir dessa data, dia 12 de julho de 2025, um belo presente de Dia dos Namorados para o relacionamento gospel evangélico, né, entre Flávio Amaral e Andréia e Renata e esposo. 12 de julho de 2025, eu tenho certeza que Flávio Amaral nunca mais vai esquecer dessa data também, tá? Por motivos exclusivamente relacionados a dificuldades de estarmos fisicamente próximos, porque ela mora nos Estados Unidos e o senhor Flávio Amaral no Brasil. Uma vez que residimos em países diferentes, nós não estamos mais exercendo cuidado pastoral direto sobre os queridos pastores Flávio e Andréia do Amaral e sua família. E fica a pergunta, que família? A outra pergunta que fica no ar, será que foi depois da live de hoje, onde o cara estava livre, leve e solto, sem a esposa do lado regulando os ponteiros dele? E ele mostrando quem ele realmente é? Que, meu amigo, aquela live ali, uma pessoa possessa dessas que você vê na igreja e pastores expulsando os demônios, perto do Flávio hoje, passaria vergonha, o cara estava possuído. Mas ela segue dizendo na nota o seguinte: desejamos que todas as ofensas cessem de todos os lados. Só que eu fico me perguntando, ofensa de todos os lados. Eu só vi até agora o lado do Flávio ofendendo o tempo todo e o outro lado denunciando. Eu não vi o Israel ofender, não vi o Paulinho ofender, muito menos eu aqui ofendi. Nós levantamos fatos. Agora, se ela está se referindo às vítimas, daí... Agora, imagina, uma vítima dessa viveu dentro de uma casa com o clima que a gente percebe nas lives. Você acha que uma pessoa dessa que já está precisando de ajuda, mentalmente, psicologicamente, entra num ambiente ao nível dessa casa amarela e você quer que saia sem ofensas? Aí é pedir demais, né, dona Renata? Mas enfim, que as ofensas cessem de todos os lados, no caso do lado dele, né, envolvidos em recentes polêmicas. Mas acima de tudo, oramos para que a boa palavra do Senhor se encontre entre nós de maneira efetiva e prudente, como assim deseja Cristo para o seu relacionamento entre os santos. Ressaltamos com amor e respeito que seguimos unidos como amigos e irmãos em Cristo, parte de um mesmo povo que caminha rumo ao céu. O amor, a honra e a gratidão permanece em nossos corações. Estou quase rindo aqui, mas eu não vou ironizar. Vamos lá. E que cada um de nós continue comprometido com o chamado que o Senhor nos confiou. E fica uma pergunta aqui, né? Que chamado? Alguém consegue explicar que chamado é isso que ela está se referindo? Mas, enfim. Oramos para que o Senhor continue guiando e usando os pastores Flávio. É sério que ela disse isso, cara. Oramos para que o Senhor continue guiando e usando os pastores Flávio e a sua casa com graça, sabedoria e poder, com carinho e paz. Pastores, assina, né, Joel e Renata. Fica aqui o rompimento no dia 12/6/2025, Dia dos Namorados, um relacionamento espiritual de cobertura que o pastor Flávio ostentava até agora. É interessante isso, né, cara? Que ela enfatiza dizendo que continue guiando e usando. Se nem ela conseguiu colocar esse cara nos trilhos de ser guiado, se conter no que fala, é sério que ela está querendo dizer que o cara está fazendo a coisa certa? Pelo amor de Deus, velho. Corolla, Corolla! Mas enfim, não deu nem tempo, meus amigos, de nós terminar o que eu tinha começado, vasculhar quem é essa Renata, enfim,
porque ela né, o Flávio ostentava a ideia de que ela era a cobertura espiritual deles. Um casal de pastores dos Estados Unidos, inclusive viagens, documentários, tinha uma cobertura espiritual. Em outras palavras, estou com as costas quentes porque tem os pastores nos guiando. E ele fazendo a estripulia aqui no Brasil, ofendendo todo mundo e nada comprovado até... Olha aí, falar em Flávio Amaral já caiu até um negócio aqui. Espírito maligno! E em momento algum conseguiu, né, trazer um discurso, dar uma entrevista ou qualquer vídeo com o mínimo de sanidade mental. Até agora não conseguiu. E há quem defenda que esse é o jeito dele. Aí o que me chamou a atenção numa entrevista que fizeram ontem foi esta fala aqui, onde ele ostenta um título de pastor. E eu fui dar uma verificada e não foi difícil, tá? A gente encontrou isso aqui, ó. Que é essa carteira dele da Comaderge, Convenções das Assembleias de Deus do Estado do Rio de Janeiro. Só que isso aqui, meus amigos, não tem mais validade nenhuma. E, inclusive, ontem ele falou a respeito disso. Olha só o que ele disse. E eu não comprei minha carteira porque eu não preciso disso. Eu só paguei a taxa da Comadesh, o ano retrasado. Já estou 2 anos sem pagar. A única coisa que a gente paga é uma taxa para conversão de pastores da Comadesh, o que eu acho ridículo e eu não pago mais. 2 anos sem pagar. Eu fui filiado a... E detalhe, a carteira dele é ligada a CGADB. Aí dá para entender, né, que acompanha o nosso canal que sabe do que eu estou falando. CGADB, meus amigos. Olha da onde que o cara é. Mas eu já tive carteira de ministro ligada a CGADB. Se você não paga mensalidade, não tem validade nenhuma. Eles não vão te considerar. A não ser um pastor e outro conhecido que reconhece o teu trabalho, o teu ministério. Mas no caso, convencionalmente, não tem validade nenhuma. É vencida. Mas ele ostenta, né? E aqui ele enfatiza que ele não paga mensalidade já há 2 anos. Fraude Amaral. A única coisa que a gente paga é uma taxa para conversão de pastores da Comadesh, o que eu acho ridículo e eu não pago mais. Acha ridículo e não paga mais. Por quê? Que se fechou as oportunidades dentro da Assembleia de Deus, está conduído, coraçãozinho amargurado, porque as Assembleias de Deus não deu mais oportunidade para ele falar as abobrinhas em nome de testemunho dentro das igrejas. Segundo alguns pastores, é exatamente isso que aconteceu. Porque é diferente você usar o teu passado para testemunhar e ganhar almas daquele que usa o passado para justificar o presente. Ah, porque eu fui assim e hoje eu continuo assim para ganhar almas. Que é o que ele faz. Se você não percebeu, comece a analisar para você entender o que eu estou falando. Veja as lives dele lá, dá a visualização que eles estão precisando para pagar os boletos de conta de luz, né? Ele ontem fez uma oferta lá de R$10 e, segundo ele, pagaram, né, o boleto de energia. Só que tem viagens agendadas aí para fora do Brasil, enfim. Não sabemos de onde vem toda essa grana. Vamos descobrir ainda, uma hora nós chega lá. Eu fui ungido a pastor em 2 igrejas diferentes, em Brasília e no Espírito Santo. Quer dizer que foi ungido por um, não deu certo, chutaram ele, que é a Assembleia de Deus, fecharam as portas. E aí ele, não satisfeito, foi para os botecos de aleluias do Brasil e conseguiu mais uma unção. Tipo assim, precisou 2 unções para se tornar esse cara aí, meus amigos. Olha o perigo. Inclusive, sábado, eu estaria lá, em Cariacica, com o pastor Evaldo Cassoto e o pastor Sérgio Rodrigues. Mas eu não posso ir. E uma das condições, um dos motivos pelo qual eu não posso viajar agora é simplesmente dinheiro. O meu trabalho com ele... Entendeu? O porquê do desespero de fazer ofertas na live de ontem, na live de hoje, pedindo dinheiro, 10 pila, o cara baixou. O parabéns ao Fuxico Gospel aí que conseguiu fazer ele baixar o nível, né? Eu vou comprar um Corolla, um carro, Corolla! E você perceba que a de R$1, que ele até fala que tem pessoas que dão R$1, na live de hoje ele falou que tem pessoas que dão R$1, ele meio que passa por cima, não faz questão de comentar, comenta as de 10. Porque a teta está secando, meus amigos. E o desespero está batendo.
um cara desequilibrado, não soube administrar o que ganhou até hoje. Começou a viver uma vida de rico sem ter uma base. Você acha que um cara desse vai terminar aonde? E eu não estou falando aqui de querer ver o fim de Flávio Amaral, não é essa a ideia. É mostrar para vocês o lobo que está por trás desse cidadão. Um verdadeiro enganador, trapaceador da fé. Insiste em dizer que aquilo ali é uma igreja, sendo que não existe igreja. Insiste, para você entender melhor, que aquilo ali é um templo, né? Uma igreja, a igreja LPD. Não existe igreja LPD. O que existe é uma casa amarela que não tem regras, não tem liderança, e quem manda em tudo ali como tem que funcionar é a esposa. A prova disso, que nem ele funciona direito, é que hoje na live, enquanto a esposa estava fora, foi um verdadeiro desastre. Você quer saber o que é esgoto? Você quer saber o que é inferno, cara? É exatamente a vida desse cara. O cara está no inferno astral que ele próprio construiu ao longo da sua vida. Não é culpa de Fuxico, minha aqui, nem do Paulo, no entanto, não. Esse cara está colhendo o que ele plantou ao longo desses anos. Maldade, ódio, rancor, tudo isso se resume a um homem chamado Flávio Amaral, que não tem o controle próprio da sua língua, da sua boca, e insiste em dizer que é pastor. Esse cara, mais uma vez eu digo, nunca foi pastor. Nessa live aqui ele acabou fazendo algo terrível, cara. Ele fez com que nós sentíssemos ameaçado. Inclusive o Isael do Fuxico Gospel, você pode ler aí, aonde ele deixa claro, cara, uma ameaça que quer ver Israel morto, eu morto e o próprio no entanto. Que ele vai ver ainda nós mortos. Que é esse vídeo aqui, ó. Queria dizer, porque foi postado de fato, o senhor realmente estava falando essas palavras. Sim, eu desejo que o André morra e vá para o quinto dos infernos e leve junto o Israel, o Paulo e o Zion. Que eles vão encontrar com o pai deles, o diabo, o mais rápido possível. Eu não só desejo, eu vou ver ainda. Eu vou ver ainda. Se isso não é uma ameaça clara, aí eu não sei o que é ameaça. E curiosamente, depois de ontem, né, dessa live de hoje, aparece essa nota de esclarecimento aqui da pastora Renata, cara. Joel e Renata, assinada por eles, avisando o rompimento ministerial com o Flávio Amaral e sua esposa. Agora, vou te dizer uma coisa. O conteúdo dessa nota aqui contrasta fortemente com a realidade pública que motivou os escândalos envolvendo o uso da fé para arrecadação duvidosa, manipulação emocional clara da parte do Flávio de Amaral e a autopromoção digital por parte do Flávio Amaral. E tantas outras coisas que, cara, se fosse citar aqui, daria um vídeo muito maior. A pergunta que eu faço, por que a pastora Renata manteve a sua cobertura enquanto o canal crescia? Por que esse afastamento só veio depois dessa exposição pública e do calor e dos ânimos animados do pastor Flávio Amaral nas redes sociais? E outras coisinhas mais, essa justificativa geográfica que ela coloca aqui, para mim é só uma cortina de fumaça para encobrir o verdadeiro motivo, que é preservar a imagem dela diante desse escândalo envolvendo cada dia mais, né? Cada dia mais escandaloso envolvendo Flávio Amaral. Porque se esse acompanhamento pastoral realmente estava ativo e de uma maneira responsável, comprometido, principalmente com os valores bíblicos, já haveria sinais de alerta muito antes da opinião pública das pessoas que foram lá no canal dela comentar e enfim, lamentando o comportamento dela em continuar apoiando o Flávio Amaral. No meu ponto de vista, essa cobertura aqui não foi rompida por convicção, mas foi por conveniência. Em outras palavras, todos fariam do mesmo saco. Não foi motivada por um discernimento pastoral, mas por uma pressão externa. E isso expõe uma falha muito grave no tal zelo da integridade ministerial. E o jeito do Flávio Amaral com certeza contribuiu muito para que isso acontecesse. Deve estar um momento desse lamentando, chorando, porque, cara, a convenção CGADB que ele ostenta a carteirinha
não tem validade. A cobertura que ele dizia ter dessa Renata e o casal, né, o casal Joel e Renata, também agora foi por água abaixo, não vai passar de uma amizade. E eu fico me perguntando, será que não é só uma maneira de expor para tirar o dela da reta? É uma pergunta, né? E fica dúvidas no ar. Para mim é mais uma preocupação da reputação institucional do que com os verdadeiros princípios bíblicos. Embora a nota aqui, né, seja necessária, para mim ela chegou tarde e carrega um peso de uma omissão até o momento. Liderar alguém espiritualmente não é só aparecer junto na foto, num vídeo, enquanto tudo vai bem, mas também agir com firmeza quando há desvio, né, de conduta. E fazer isso antes que as redes sociais, denúncias, venham cobrar. No caso do Flávio Amaral, nem parte da convenção ele se sujeitou a ficar debaixo, alegando que não quer pagar, é contra isso, mas na verdade é outra história, não foi bem aceito no meio. E da mesma forma com a Renata. Pelo que entendemos, ela tentou organizar a cabeça do cidadão, eles até tentaram ficar afastados 2, 3 dias, depois o cara volta e volta vomitando as suas entranhas, o seu ódio e tudo que ele tem no coração. E o pior de tudo que ainda fala que é assim mesmo, ser homem de Deus é assim. Para mim, meus amigos, ia dizer aqui que não passa de um verdadeiro palhaço, mas é ofender, né, a categoria dos palhaços. É um verdadeiro falsário da fé. Se você concorda comigo, deixe seu comentário embaixo, me segue nas demais redes sociais. E esse era o vídeo desse dia, mais um vídeo, né, desse dia 12/6/2025. Desejo a vocês, principalmente para você que tem uma namorado, um feliz dia dos namorados. Me segue nas demais redes sociais e esse é o canal Fala Zay, estamos juntos por um Brasil e um mundo melhor.